Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite para o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 13 até o versículo 17, onde eu vou meditar com vocês sobre o chamado transformador de Jesus Cristo. O chamado transformador de Jesus. E nós iremos olhar para uma história bastante conhecida, bastante familiar, que é o chamado de Levi, o chamado que Levi recebeu de Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava sentado à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. O chamado de Jesus Cristo, irmãos, é um chamado que provoca mudança de vida, é um chamado que provoca transformação. E hoje nós iremos olhar para essa passagem, para esse texto, a fim de entendermos basicamente duas coisas sobre esse chamado e essa salvação de Jesus Cristo. Primeiro, nós vamos entender que tipo de chamado Jesus Cristo oferece para nós, que tipo de chamado Jesus Cristo tem para a sua vida. E segundo, iremos entender também que tipo de mudança esse chamado faz em nossa vida. Que tipo de transformação esse chamado provoca em nossa história? E a primeira coisa que nós podemos identificar nesse texto é que o chamado de Jesus Cristo é um chamado gracioso. Jesus chama as pessoas pela graça. O texto começa relatando para nós um pouco da estratégia ministerial de Jesus Cristo. Nesse período, a fama de Jesus Cristo estava se espalhando por todo lugar, estava bombando, como a gente diz, e ele estava se tornando bastante conhecido, de modo que onde quer que ele estivesse, uma multidão estava lá, atrás dele, tentando ouvir alguma coisa ou tentando ver algum milagre que ele realizava. E Jesus Cristo, para congregar a multidão que seguia ele com mais facilidade, ele vai para a praia, isso é costumeiro dele. Ele vai para a praia, aquele lugar espaçoso, e é ali na praia, ao som das ondas, esse é o fundo musical que Jesus tinha na pregação dele, o som das ondas. É ali onde, ao som das ondas, ele anunciava a palavra de Deus para aquelas pessoas. Depois disso, o texto diz que Jesus chegou em uma coletoria ou em um posto fiscal. E se podemos dizer que a praia era um lugar bastante agradável para o judeu, podemos dizer também que o posto fiscal, a coletoria, era um dos lugares mais desconfortáveis, mais desagradáveis para um judeu estar. Por quê? Porque era lá, na coletoria, onde os judeus eram literalmente assaltados, roubados. Nessa época, quando a gente examina um pouco da história da Palestina, a gente identifica com facilidade que os judeus eles estavam sendo dominados e oprimidos pelo Império Romano. E como de costume, Roma usava o poder dela não para prosperar o povo, não para abençoar o povo, mas para destruir, para oprimir e para explorar aquelas pessoas. A coletoria era justamente o lugar onde essa exploração acontecia. A coletoria era o lugar onde os judeus pagavam tributos e impostos abusivos ao Império Romano. Por mais que Roma não tivesse nada a ver com a produção daquele pessoal, dos judeus, ainda assim, eles tinham que dar uma parte de tudo aquilo que eles tinham para o Império Romano, do lucro deles para o Império Romano. Ou seja, eles eram obrigados a sustentar o poder que estava destruindo o povo deles, a cultura deles e a vida deles. E isso era algo que humilhava os judeus diariamente. A coletoria era um símbolo de humilhação para os judeus. E Jesus estava chegando nesse lugar, nesse local. Marcos diz que quando chegou ali,
Jesus Cristo colocou os seus olhos em um camarada que estava trabalhando naquele dia chamado Levi, e quando a gente examina os outros evangelhos, a gente descobre que esse Levi aqui é o mesmo Mateus, que fez parte do colégio apostólico de Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos. E é esse mesmo Mateus também que mais tarde, sob inspiração divina, ele vai escrever o seu relato da vida de Jesus Cristo, como a gente tem hoje aqui no Novo Testamento, o evangelho que Mateus escreveu. Mas a pergunta que surge é essa: quem era Mateus, ou quem era Levi, mesma pessoa, quem era Levi antes de receber o chamado de Jesus Cristo? Ele era um publicano. E se você já leu, mesmo que rapidamente, algum evangelho, você sabe que a figura do publicano não é uma figura legal, não é uma figura positiva. Os publicanos eram pessoas que trabalhavam pelo Império Romano, cobrando os impostos do povo em nome de Roma. Naquela época não tinha boletos bancários, como a gente tem hoje. Facilmente você pega o smartphone, acessa algum boleto online, aí imprime e vai pagar o seu imposto. Não era assim naquela época, não existia boletos, existiam pessoas. E essas pessoas que saíam por aí cobrando os outros eram justamente os publicanos. Eles saíam por aí de casa em casa, de comércio em comércio, de coletoria em coletoria, retirando uma mordida de tudo aquilo que o povo tinha. Ou seja, eles eram como bandidos que trabalhavam para os traficantes que estavam dominando aquela região, roubando o povo, explorando o povo. A taxa e o imposto e a cobrança que os publicanos faziam para o povo judeu não era uma cobrança justa, era uma cobrança abusiva. Eles não apenas cobravam o povo, eles exploravam o povo. Se você tivesse uma dívida de R$100 com Roma, o publicano chegava e cobrava 150. E quando você desse os 150, ele dava 100 para Roma e os 50 ele retinha. Ele ficava com o dinheiro. Ele ficava com essa parte excedente. E era assim que eles viviam como sanguessugas, que viviam pelo suor dos outros, que prosperavam com a destruição e com a miséria das outras pessoas. E é por isso, irmãos, que os publicanos, eles eram tão odiados na comunidade judaica. Os judeus, eles olhavam para os publicanos como traidores. Eles não bebiam água no mesmo copo que um publicano bebia. Eles não deixavam um publicano entrar na sinagoga e cultuar a Deus. Eles não deixavam um publicano prestar qualquer tipo de testemunho diante da justiça daquela época. Eles não entravam na casa de um publicano. Tudo isso devido ao desgosto que os judeus tinham desse tipo de pessoa, que trabalhavam pelo império que estava destruindo o povo de Israel. Mas é interessante notar que Marcos diz que quando o nosso mestre, quando o nosso Senhor chega naquela coletoria, ele tem uma atitude diferente. Quando Jesus estava passando na coletoria, Marcos diz que ele viu Levi e chamou Levi para ser um discípulo seu. Agora, irmãos, Jesus não estava agindo pela ignorância. A questão não é que Jesus Cristo não conhecia a peça e por isso chamou Levi para fazer parte do seu colégio apostólico. Não era isso. Jesus não era ignorante, ele cresceu naquela região, ele sabia muito bem o que é um publicano e o que é uma coletoria. Ele sabe que um publicano é alguém desonesto e ele sabe que a coletoria é o lugar onde o publicano assalta as pessoas. Jesus conhecia, sim, a história e a vida de Levi. E é isso que torna esse chamado tão impressionante. Porque mesmo conhecendo o caráter, os defeitos e a história passada de Levi, ainda assim, mesmo contemplando Levi ali com a mão na massa, assaltando as pessoas, assaltando o povo de Deus, Jesus chama Levi, não por ignorância, mas por graça, por misericórdia. E é aqui onde nós podemos identificar que o chamado de Jesus Cristo é um chamado gracioso. Jesus não chamou Levi por causa das qualidades que Levi tinha. Olha, Levi, eu vou chamar você porque eu estou vendo que você é um cara honesto, você é dedicado, você é justo, você não mente e você é uma pessoa excelente, por isso eu vou chamar você porque você atinge a cota para entrar no colégio apostólico. Não foi isso. Pelo contrário, mesmo sabendo que Levi era ladrão, desonesto, traidor da pátria, injusto, ainda assim, Jesus Cristo chamou Levi. Ele chamou Levi pela graça. A graça, irmãos e amigos, é aquilo que a gente não merece. É aquilo que a gente não pode conquistar, é aquilo que a gente não pode comprar. E quando eu digo que Jesus chamou Levi pela graça, eu estou dizendo que mesmo sem merecer, Levi ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos aqui uma lição muito importante. Que tipo de pessoas Jesus chama?
O chamado de Jesus Cristo, como nós aprendemos aqui, é para pessoas que estão surradas, esculachadas, destruídas pelo pecado. Jesus chama esse tipo de pessoa. E é bom que a gente entenda isso, porque sabe, talvez você já esteja visitando essa igreja há um bom tempo. Talvez você já ouviu várias mensagens sobre o Evangelho e você ouviu hinos que falaram realmente ao seu coração, de modo que você entende que precisa de Jesus Cristo. Mas talvez você ainda não recebeu Jesus porque você quer fazer uma coisa primeiro. Primeiro você quer consertar a sua vida. Primeiro você quer ajeitar a sua história, você quer corrigir algumas coisas. Primeiro você quer desfazer aquela intriga antiga para depois receber Jesus. Primeiro você quer quitar aquela conta antiga para depois receber Jesus Cristo. Primeiro você quer se livrar daquele vício que vem destruindo o seu coração há muito tempo para só depois receber Jesus. É isso que eu escuto às vezes quando eu converso com as pessoas sobre Jesus Cristo. Elas dizem: Neemias, eu sei que eu preciso de Jesus, mas primeiro eu tenho que consertar a minha vida, eu tenho que ajeitar a minha história, depois eu recebo Jesus. E isso pode parecer honesto, mas não é o que Jesus quer. Jesus quer receber você agora. Jesus quer receber você do jeito que você está. Ele quer receber você não pelos seus méritos, mas pela graça dele. Ele não quer que você vá, conserte sua vida, depois venha e receba ele. Não, não é assim que as coisas funcionam. Você não chama o encanador depois de consertar a encanação. Você não chama o médico depois de ficar curado. Imagina isso. Doutor, eu cheguei aqui, mas eu já estou perfeito. Por que você está aqui então? Não é assim que funciona, a gente chama antes. Então, do mesmo modo, o melhor momento de você receber Jesus não é depois de você consertar a sua vida, porque você nunca consegue sozinho. O melhor momento de você receber Jesus é agora, mesmo que a sua vida esteja sendo destruída pelo pecado. Como a vida de Levi estava, Jesus Cristo chama você. E Ele quer consertar você, curar você, transformar você em uma nova criatura. Pensem nisso. Jesus não disse: Levi, vá lá, conserte sua vida, depois venha e talvez eu te receba. Ele não disse isso. Ele disse: venha. Em outro lugar ele disse, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me perdoe se isso for simples demais, mas Jesus ele é diferente do Chapolin. Lembra daquela frase do Chapolin, quando ele dizia o quê? Sigam-me os bons. Jesus diz: sigam-me os maus. Se você for pecador, venha. Se você sente que está viciado pelo pecado, venha. Pode vir do jeito que você está. Esse é o chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Talvez você olhe para o seu passado e veja tantas falhas, tantos erros, tantos defeitos, de modo que você talvez fique imaginando: será que Jesus realmente quer me receber? Eu acho que isso passou pela cabeça de Levi quando ele viu Jesus Cristo entrando ali naquela coletoria. Ele ficou constrangido, envergonhado talvez, e ele ficava talvez pensando, talvez, é uma especulação, talvez ele ficasse pensando: olha, eu acho que eu já fiz tanto mal, eu já cometi tantos pecados, que eu acho que Jesus não vai me chamar. Mas Jesus chamou, mesmo conhecendo a história de Levi, ele chamou Levi, e esse é o nosso Jesus. Ele conhece a sua história, ele conhece o seu passado, ele conhece os seus pecados, mas ainda assim ele diz: venha, segue-me. E isso é o que nós chamamos de graça. O chamado de Jesus Cristo é um chamado gracioso. Foi isso que ele fez com Levi, foi isso que ele fez com um homem chamado Saulo, que perseguia a igreja de Deus aqui na terra, e é isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então não deixe os seus defeitos afastarem você de Jesus Cristo, porque Jesus recebe pecadores. Continuando no texto, irmãos, nós aprendemos que o chamado de Jesus Cristo é gracioso, mas não é barato. Isso pode parecer um pouco paradoxal, mas não é contraditório. O chamado de Jesus ele é gracioso, mas não é barato. O chamado de Jesus Cristo, ele tem um preço. Você não paga o preço para receber esse chamado, você paga o preço para obedecer esse chamado. E vejam comigo qual foi o preço que Levi pagou para obedecer o chamado de Jesus Cristo. O versículo 14, a parte B diz: e levantando-se, Levi o seguiu. Qual foi o preço? O preço foi ele deixar tudo para trás. O preço foi ele abandonar a velha vida, abandonar os velhos pecados. Quando Lucas está narrando essa história, e Lucas tem essa peculiaridade de ser mais detalhado naquilo que escreve, ele diz assim, Lucas 5:28, Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
deixando tudo. Vejam o que Lucas está dizendo aqui. Ele está dizendo que Levi, ou Mateus, ele não pegou o dinheiro dele, colocou lá na bolsa e aí foi atrás de Jesus Cristo. Não, ele deixou tudo ali, deixou a papelada, deixou o dinheiro, deixou a sua velha vida. Ele não pediu também um tempo para Jesus Cristo, para ele organizar as coisas, não. Levi, ele abandonou tudo aquilo que prendia ele no pecado e passou a seguir Jesus Cristo e passou a ser um discípulo de Jesus Cristo. Uma atitude radical. Mas por que ele tomou essa atitude tão radical? Porque Levi entendia que é impossível receber Jesus Cristo sem rejeitar o pecado, sem rejeitar a velha vida, sem rejeitar as velhas iniquidades. E existem muitas pessoas que se iludem nesse ponto aqui. Mas a palavra de Deus diz que para obedecer o chamado de Jesus Cristo, você deve soltar tudo aquilo que prende você. Você deve soltar todo tipo de amarra que puxe a sua alma para longe de Deus. Assim como Levi abandonou a velha vida dele, para seguir Jesus Cristo, você não pode fazer isso de qualquer jeito. Você deve abandonar os seus pecados. E é isso que a Bíblia vai chamar de arrependimento. É quando você muda a direção da sua vida. É quando você muda o seu modo de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ver o mundo. É bom que a gente enfatize isso, irmãos, porque facilmente nós encontramos pessoas que querem viver com Jesus, mas também querem viver com o pecado. Ao mesmo tempo, na mesma relação, da mesma maneira. E Jesus Cristo disse que é impossível você servir a dois senhores. Para andar com Jesus Cristo, você deve soltar aquilo que prende você. Eu não sei qual é o tipo de pecado que tem prendido a sua alma. O sexo ilícito, as drogas, o adultério, a avareza, a pornografia, as festas, o álcool, o amor ao dinheiro, o orgulho. Eu não sei qual é o tipo de pecado que tem prendido a sua alma, mas eu sei do seguinte: vale a pena abandonar o que for necessário para seguir Jesus Cristo. Amém, igreja? Vale a pena abandonar o que é necessário para seguir Jesus Cristo, assim como Levi fez aqui. Existe uma parábola, é uma das menores parábolas que Jesus contou, que ilustra isso aqui. Mateus 13:44, ele diz: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo, então em sua alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Foi isso que Levi fez. Ele encontrou um tesouro, e então ele foi, abandonou aquilo que precisava ser abandonado e passou a seguir Jesus Cristo. E agarrou aquele tesouro. Essa foi a resposta de Levi ao chamado de Jesus Cristo. Ele não questionou Jesus Cristo. Jesus, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou fazer isso? Se eu deixar isso aqui tudo, como é que eu vou viver daqui para frente? Qual é o emprego que eu vou ter? Vai dar certo mesmo isso? Quanto é que eu vou ganhar? Qual vai ser o meu salário? Ele não fez esse tipo de pergunta. Ele se entregou a Jesus como se fosse uma criança seguindo o Pai. Com a fé de uma criança, ele também não se importou com a opinião dos amigos, não se importou com a opinião dos guardas que estavam ali protegendo ele, com a opinião da sua família. Imagina o que é que a família de Levi deve ter dito. Levi, você está maluco? Você deixou o seu emprego para seguir esse rabino aí da Galileia, que ninguém sabe se ele está realmente falando a verdade? Imagina a reação da família de Levi, mas ele não se importou com isso. Levi obedeceu ao chamado de Jesus Cristo e obedeceu com urgência. Existem muitas pessoas que fazem o oposto disso. Existem pessoas que ficam preocupadas com o que os outros vão dizer. Olha, se eu inventar esse negócio de ser crente, eu vou me dar mal. Porque aí no meu trabalho o pessoal vai zombar de mim. Quando eu chegar na faculdade o pessoal vai dizer que eu sou um quadrado, que eu dei um passo para trás, ou talvez 10 passos para trás. Quando eu chegar em tal local, o pessoal não vai mais me receber com aquela alegria, vão dizer que eu sou um santarrão, vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo. Olha, se eu inventar esse negócio de receber Jesus, dizem alguns, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu não vou ter mais esse privilégio, e eu sei que esse é o tipo de pensamento que fica batalhando na nossa cabeça, porque eu lutei contra esse pensamento quando eu não tinha Jesus Cristo. Eu ficava pensando nisso, mas no fim das contas, eu calculei que o preço que eu pagava longe de Jesus Cristo era bem maior do que o preço que eu pago perto de Jesus. Longe de Jesus a minha vida não tinha sentido. Longe de Jesus eu era preso nos meus pecados, nos meus vícios. Longe de Jesus eu caminhava em direção ao inferno por causa da culpa que pesava nas minhas costas.
Longe de Jesus eu estava indo em direção à destruição, e é por isso que, pelo poder de Deus, eu larguei tudo aquilo que me prendia no pecado. E eu encorajo cada pessoa que está aqui nessa noite a fazer o mesmo. Vale a pena abandonar Jesus Cristo, abandonar o pecado, para seguir Jesus Cristo. Abandonar tudo aquilo que prende vocês. Meses atrás, eu assisti um filme chamado Moby Dick, e a história é baseada em um livro do século XIX, e o filme conta a história de um marinheiro que saiu navegando procurando a maior baleia do oceano, e ele estava louco, ele estava fascinado, ele estava fanático para conseguir matar aquela baleia. E depois de muita luta, de muito sofrimento, de muito esforço, de muito tempo, ele conseguiu achar aquela baleia. E aí, quando ele achou a baleia, ele lançou um arpão contra a baleia. E quando aquele arpão, que é uma lança de ferro presa numa corda, quando aquele arpão perfurou o animal, perfurou a baleia saiu nadando violentamente, arrastando o barco do marinheiro contra as ondas. E todo mundo sabia que se o marinheiro não soltasse a corda que prendia a baleia ao pequeno bote, aquele bote seria destruído. E todos gritavam: solte a corda e salve sua vida. Mas ele não soltou. O barco dele foi destruído e ele continuou agarrando a corda até os seus últimos segundos de vida, enquanto a baleia arrastava o corpo dele para o fundo do oceano. Na sua loucura, ele gritava: olha, eu vou com você até o inferno. Irmãos, quando eu vi essa cena, eu percebi como aquela imagem era uma representação perfeita de como as pessoas se afundam no pecado. Eles estão tão viciados, fanáticos, presos pelos prazeres do pecado, que eles são capazes de agarrar os pecados, até mesmo se estiverem sendo arrastados para o fundo de um oceano ou para o fundo de um inferno. Irmãos, devemos pensar sobre isso. Amigos, considerem isso. Solte a corda e salve sua vida. A melhor coisa que nós podemos fazer é imitar Levi, soltar a corda e salvar a nossa própria vida, soltar tudo aquilo que prende você no pecado. É isso que Levi fez e é isso que nós devemos fazer. Prosseguindo no texto, vemos que Levi não abriu apenas as portas do seu coração para Jesus Cristo, ele abriu também as portas da sua casa para Jesus. O versículo 15 fala sobre essa gratidão de Levi. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores, sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Aqui nós vemos a comemoração de Levi pelo que tinha acontecido na vida dele. E é fácil da gente entender o que está acontecendo aqui. O que acontece quando você dá um grande passo na vida? Quando você casa, quando você completa ano, quando você passa naquele concurso, quando você passa na prova do Enem, quando você muda de cidade. O que acontece nessas situações? Você comemora. Você compra carne, ou então pão, você chama a galera e faz aquela festa, e faz aquela comemoração. É isso que Levi está fazendo aqui. Ele sabe que o passo que ele está dando agora na sua vida é um grande passo. E aí ele chama os seus amigos para comemorarem com ele. Lucas diz que essa refeição era direcionada especificamente para Jesus Cristo. Era uma maneira de Levi agradecer a Jesus pelo que tinha acontecido, pelo novo capítulo que ele estava tendo agora em sua história. Notem aqui que Levi não estava abandonando a velha vida com luto, triste, desanimado, como se estivesse perto da morte. Não, ele estava abandonando a velha vida, não com luto, não com tristeza, não com insegurança, mas com alegria, com felicidade no seu coração. E ele não queria essa alegria só para si, ele não queria se alegrar sozinho. Ele chama os seus amigos, ele chama os seus colegas para comemorarem com ele. E Marcos diz que havia ali um grande número de publicanos e pecadores que estavam participando daquele banquete. Levi não queria Jesus só para ele. Ele queria também que os seus colegas conhecessem Jesus Cristo, e é por isso que ele proporciona esse ambiente de festa, para que outras pessoas conheçam o Jesus que ele conheceu em sua vida. Podemos dizer que Levi, ele não era um crente egoísta, ele era um crente evangelista. E é bom que a gente pare alguns instantes aqui para pensar nisso. Existem basicamente dois tipos de crente: o crente egoísta e o crente evangelista. O crente egoísta é aquele tipo de crente que não compartilha Jesus Cristo,
É aquele tipo de crente que não se importa com a situação dos outros, ele não sente compaixão pelas pessoas que estão perdidas no pecado, ele pensa que está salvo e aí os outros que se virem. Ele não tem interesse de compartilhar Jesus Cristo. Ele vai no trabalho, está lá um bocado de gente que não tem Jesus, mas ele não fala de Jesus Cristo. Ele vai na escola, há vários amigos e colegas que não têm Jesus, mas ele não fala de Jesus. Ele não compartilha o evangelho com a sua família, ele fica sempre calado. Ele é conhecido também como crente 007, ou crente agente secreto, ou o crente que é o espião de Jeová. Ele está ali naquele lugar, mas ele está guardando, escondendo a sua identidade como se fosse um espião de Jesus Cristo. Mas pensem comigo nesse tipo de loucura, irmãos. O que você diria de um médico que esconde os remédios no hospital dos seus pacientes e deixa os pacientes morrerem? O que você diria de um bombeiro que esconde a mangueira enquanto a casa está pegando fogo? E o que você diria de um crente que fica com a boca fechada enquanto dezenas estão ao seu redor caminhando ou correndo em direção ao inferno sem Jesus Cristo? É por isso que o crente egoísta, se é que podemos chamar uma pessoa assim de crente, mas o chamado crente egoísta é um verdadeiro desastre para o mundo. Por outro lado, o crente evangelista é aquele tipo de crente que quer compartilhar Jesus. Ele tem o desejo intenso no seu coração de fazer com que outras pessoas conheçam Jesus, sigam Jesus e amem a Jesus Cristo. Assim como Levi levou seus companheiros de trabalho para conhecerem Jesus Cristo na festa que ele deu em sua casa, assim como Felipe levou Natanael até Jesus Cristo, assim como aquela samaritana levou a sua comunidade para conversar com Jesus Cristo e conhecer aquele Jesus, assim também o crente evangelista, ele tem esse desejo intenso no seu coração de fazer com que outras pessoas conheçam o mestre que salvou a vida dele. Ele está interessado em obedecer à grande comissão e fazer discípulos, e anunciar a palavra, e anunciar o evangelho, para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado e reverenciado. É bom que a gente se examine aqui, irmãos. Que tipo de crente eu sou? Será que as pessoas no meu trabalho sabem que eu sirvo, amo a Jesus Cristo? Tanto quando eu digo que amo, quando estou aqui dentro da igreja? É bom que a gente examine se o nosso coração realmente tem compaixão dos outros. Alguém já disse que todo crente ou é um missionário, ou é um impostor. O crente verdadeiro, ele tem as suas lutas, as suas ansiedades, a sua covardia pessoal como qualquer outro crente, mas ele luta, ele ora, ele vence e ele fala de Jesus Cristo. Ele ajuda outras pessoas a conhecerem Jesus. Assim como Levi, quando proporcionou essa festa aqui, assim como Levi, quando escreveu o seu relato da vida de Jesus Cristo, o crente evangelista tem o desejo de fazer com que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. É isso que Levi fez. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Mas prosseguindo no texto, vemos que a salvação de Levi não foi bem recebida por todo mundo. O chamado que Levi recebeu não causou alegria no coração de todo mundo. Havia algumas pessoas ali que estavam não indiferentes, mas bem irritadas com aquela situação. O versículo 16 diz: os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Existem dois grupos sendo mencionados aqui, os escribas e os fariseus. E o que eles têm em comum? A religiosidade deles. Essas pessoas eram altamente religiosas, eram conhecidos pelo zelo que eles tinham pela religiosidade, pela lei de Deus, pela palavra de Deus. E se por um lado, por exemplo, os publicanos eram conhecidos pelos pecados, os escribas e fariseus eram conhecidos pela religiosidade deles, pela pureza deles moral. Eles conheciam as Escrituras, jejuavam, não falavam palavrão, se vestiam bem, davam o dízimo das mínimas coisas e estavam sempre se esforçando para serem os melhores dentre os homens. Eles eram tão religiosos que eles criaram um sistema de regras. Se você for comer, lave as mãos, porque isso vai conquistar o coração de Deus. Imagina isso. Se você estiver no sábado, ande tantos metros, porque isso vai ajudar você a conseguir a sua salvação. Eles se esforçavam por meio de regras para tentar alcançar o sorriso de Deus por meio do esforço humano, o que nós chamamos de legalismo. E quando esses religiosos contemplaram a cena da refeição de Jesus Cristo na casa de Levi, eles ficaram irritados. Os fariseus sempre estavam no pé de Jesus Cristo. Se você já leu o Evangelho, você sabe disso. Mas eles não estavam lá no pé de Jesus para aprender, para adorar Jesus Cristo, não. Eles estavam lá esperando Jesus tropeçar e eles iriam rir de Jesus, criticar Jesus Cristo. Sabe aquele tipo de pessoa que fica do seu lado só esperando você cair?
torcendo para você dar com a cara no chão. Os fariseus fizeram isso com Jesus. Jesus sabe então o que você passa. Só que os fariseus, nesse período aqui, eles não combatiam Jesus Cristo diretamente. Eles combatiam indiretamente. Eles falavam mal de Jesus, não na frente de Jesus, mas para os discípulos. Sabe aquele tipo de pessoa também que não tem disposição de falar a verdade na sua frente, de criticar você na sua frente, e ele fica procurando pessoas para criticar você nas suas costas? Jesus também passou por isso. Os fariseus faziam isso com Jesus Cristo. Eles estavam lá tentando fazer a caveira de Jesus Cristo para os discípulos dele, não na frente de Jesus, mas para os discípulos. E eles perguntavam assim: olha, se esse Jesus realmente é o Filho de Deus, o Deus encarnado, então como é que ele está se alimentando com essa gentalha, com esse pessoal? Como é que ele está tendo intimidade com essas pessoas? Porque naquela época, abrindo um parêntese aqui, se assentar na mesa com uma pessoa, fazer a refeição ao lado de alguém era sinal de amizade. E os fariseus ficaram loucos quando viram Jesus com a sua refeição na casa de uma pessoa tão má em sua reputação como Levi era. E aí eles perguntaram: como é que esse Jesus aí diz que é o Filho de Deus e está aí com esse pessoal? O problema é que Jesus ouviu isso. Como sempre, mesmo quando eles não abriam a boca, Jesus ouvia, e isso é assustador. Os fariseus pensavam uma coisa e Jesus olhava e dizia: eu sei o que vocês estão pensando. Imagina alguém olhar para você e dizer assim. Você pensar em alguma coisa, a pessoa olhar para você e dizer: eu sei o que você está pensando. Você não sabe nem para onde ir. Jesus ouviu aquilo e ele responde com uma pequena parábola que demonstra o que ele estava fazendo. Versículo 17. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele está falando aqui, irmãos, da missão que ele tem. Para que é que Jesus veio? Jesus não veio apenas para ser um bom exemplo, para o pessoal admirar, elogiar e depois mandar embora. Jesus não veio apenas para ser um bom professor, um legislador ou apenas um rei. Não, ele veio para ser um médico. E todos nós sabemos que a missão principal do médico é curar as pessoas, restaurar as pessoas por meio das suas habilidades. E qual é o melhor lugar do médico? O melhor lugar do médico está no hospital. É ali onde ele pode exercer as suas habilidades e curar e restaurar as pessoas. O problema é que os fariseus estavam tão cegos que eles chegaram ao ponto de reclamar pelo fato de Jesus estar no hospital. Geralmente, irmãos, as pessoas reclamam pela ausência do médico. A gente sabe disso. Quem aqui nunca chegou no hospital e aí você encontra 10 pessoas reclamando: o médico não está aí, não tem consulta. Às vezes tem um pessoal que perde tanto noção que diz assim: o médico saiu para almoçar e a gente está aqui morrendo de fome. Como se o médico fosse um robô, um Robocop da medicina que não tem necessidades pessoais. Eles não entendem que se o médico morrer de fome, todo mundo morre doente. Mas geralmente as pessoas reclamam por isso. O médico está ausente. Mas os fariseus estavam tão cegos que eles reclamavam pela presença de Jesus Cristo no hospital, o cúmulo da cegueira. E é por isso que Jesus traz, com um pouco de ironia, a verdade simples de que é assim que as coisas têm que ser. Ele veio para curar essas pessoas, ele veio para curar a pior doença que já atingiu a humanidade. Pior do que o câncer, pior do que a AIDS, pior do que a malária, pior do que qualquer doença, é a doença do pecado. A doença do pecado atinge todo mundo, a doença do pecado destrói o corpo e a alma, e a doença do pecado não tem remédio ou tratamento fora de Jesus Cristo. Só Ele tem esse tratamento, só Ele pode curar essa doença. E graças a Deus Ele veio para fazer isso. Jesus veio e Ele estava mostrando isso para aqueles religiosos. Eu sei que vocês religiosos, dizia Jesus, se acham saudáveis, bons, justos, e acham que não precisam de mim, mas esses pecadores aqui precisam. Eles reconhecem que são pecadores e é por isso que eu estou aqui, para curar essas pessoas. Nós aprendemos aqui, irmãos, para encerrar, que o pior tipo de pecador é aquele que não se reconhece como tal. O pior tipo de doente é aquele que não reconhece, que não consegue admitir a própria doença. Os fariseus eram assim, eles se julgavam santos, puros, saudáveis, e por isso eles fechavam o coração para Jesus Cristo. E isso traz um alerta muito importante para cada pessoa que está aqui. Talvez você esteja ouvindo a palavra e você diga assim: olha, eu acho que eu não preciso receber Jesus, porque eu acho que eu estou bem onde eu estou. Eu acho que eu estou saudável, eu estou bem, eu não sou como Levi. Mas veja,
O fato de você estar se sentindo bem não quer dizer que você está realmente bem. Os fariseus estavam assim, eles se sentiam bem, mesmo assim, o pecado estava destruindo eles por dentro. Então, os seus sentimentos muitas vezes podem enganar você e conduzir você para longe de Jesus Cristo. Não ouça o seu coração, ele é enganoso, a Bíblia diz isso. Ouça Jesus Cristo. O que nós vemos aqui é que o chamado de Jesus Cristo para a sua vida nessa noite é para que você reconheça que é um pecador, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua alma e o seu coração ao grande médico da alma, do mesmo jeito que Levi fez. Por mais que você olhe e diga, Neemias, a minha vida não é parecida com a vida de Levi. Talvez não seja. Talvez você não tenha uma vida desregrada, você tem suas contas em dias, você ama sua família, você se esforça para trabalhar, você nunca nem sequer furou um sinal vermelho, e você se considera justo e bom. Mas os fariseus também se consideravam justos, também se consideravam bons, e é por isso que eles rejeitavam o chamado de Jesus. Com base nisso, a gente tem um apelo duplo aqui. Se por um lado, você se sente mal, se sente destruído pelo pecado, assim como Levi estava aqui, Jesus quer você. Jesus quer tratar você, curar você e restaurar você, porque Ele é o grande médico. E se por outro lado, você se acha justo e bom e acha que não precisa de Jesus, então você é a pessoa que mais precisa do Salvador, assim como esses fariseus precisavam. Então, o nosso convite ao seu coração nessa noite é para que você não saia daqui sem ter sido tratado pelo grande médico, porque é em Jesus Cristo e só nele que nós temos cura para o nosso pecado, que nós temos transformação para a nossa vida, porque o chamado de Jesus é um chamado que produz transformação. Que Deus então nos abençoe e que nessa noite, se você está nos visitando, você pense nessas palavras, não são minhas, são palavras do próprio Deus, falando ao seu coração e mostrando você a sua grande necessidade, que é entregar a sua vida ao Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.